E aí, sociedade, beleza? Hoje a gente está aqui com o Igor, que é o nosso convidado especial, quem vai ser entrevistado hoje aqui. A gente ficou um tempinho sem fazer live, estamos voltando aí aos poucos. Hoje está aqui comigo a Cíntia, que E também aí, faz tempo que a gente não cola por aqui, né, Cíntia? eu tava sumida, né? Eu tirei umas férias de uns 4 meses aí. Caramba. Só para lembrar então, o pessoal que estiver assistindo, a gente a- aqui no YouTube ou ouvindo no podcast, o todas as redes sociais do Igor vai estar aqui na descrição do podcast e do vídeo do YouTube. Se você de repente quiser ver a gente ao vivo aqui na Twitch, o link também vai estar na descrição. E você que estiver aqui ao vivo na Twitch com a gente, quiser mandar pergunta no chat, fica à vontade. Para começar, Igor, se puder se apresentando para a galera da sociedade que não te conhece ainda. Beleza. Meu nome é Igor, eu tenho 34 anos, sou aqui de São Paulo. Sou formado em Sistemas para Internet, pós-graduado em Ciência de Dados. Também sou Beyonder da Tribe, sou formado na turma 4 em Desenvolvimento Web. Trabalhei como professor de design. Na Tribe eu fui professor de programação, back-end durante um ano. Fiquei um ano lá na Tribe também como desenvolvedor Elixir, Full Stack e React.js. E atualmente eu estou desempregado. Eu saí faz 2 dias de lá. Saiu! Você pretende fazer alguma coisa da vida agora? Tem um A- projeto pessoal? Agora eu pretendo descansar. Agora eu pretendo dar uma descansada, assim, colocar os meus estudos em dia, né? Tipo, ficar mais a par das tecnologias que estão no mercado, passar um tempo com a minha família também. Minhas duas filhinhas agora precisam, vão pedir mais atenção da minha parte. E aí depois vou começar a aplicar de novo. Tem alguns projetos, eu gosto de escrever, então acho que eu vou dedicar um tempo para escrever mais artigos. E tô pensando em escrever um e-book agora sobre inteligência emocional na área de programação, na área de desenvolvimento, para ajudar também as pessoas que estão fazendo transição de carreira, as pressões do mercado, esse tipo de coisa. E vamos ver o que vai ser. Vou deixando a vida me levar aí, por enquanto. Ah, que legal. Pô, engraçado é que tu tá fazendo a mesma faculdade que eu, tu fez na mesma faculdade que eu, não sabia. Fez sistemas da internet aonde, o Igor? Na Sumaré, Foi EAD? Faculdade Sumaré. Não, foi presencial. Show. E qual foi a primeira linguagem que teve contato? Aí foi na faculdade, foi antes? Não, Como é foi que antes. foi? Foi bem engraçado, Lucas, porque quando eu tive contato com uma linguagem de programação, eu não sabia que eu estava programando na época, né? Foi meu primeiro computador que minha mãe me deu. Eu tinha acho que 8 anos de idade, 8, 9 anos, e era um IBM Compaq 486 com Windows 3.1. Então não tinha internet, né? Não tinha conexão naquela época. E aí eu fiquei fuçando, não tinha o que fazer, não tinha jogo também, então eu fiquei fuçando, fiquei olhando de um lado pro outro, abrindo documento do WordPad e digitando coisas e tal. E aí uma hora a gente cansa, né, de usar o computador igual a máquina de escrever e vai começar a abrir os arquivos. E aí tinha um arquivo na pasta System32, a Sys32, famosa pasta Sys32. Aí tinha um arquivo lá que era a documentação do Basic. Nossa. Aí eu comecei a olhar e eu caí na maldição do Hello World. Eu não fiz o Hello World porque eu não sabia, né? E aí eu dei um print. Meu primeiro código foi um print F e escrevi oi lá. E aí apareceu um pop-upzinho assim, uau, que legal. Mas eu nem sabia que aquilo lá era programação. Então, o primeiro contato foi com Basic. Depois foi indo, depois foi Visual Basic, usei Visual Basic numa empresa que eu trabalhei para automatizar a planilha do Excel. Depois eu aprendi na faculdade C e Java, orientado a objeto, para orientação a objeto, gerenciamento de memória. Na Tribe eu aprendi JavaScript, com React, né, no front-end, Node no back-end. Aprendi Python e trabalhei na Tribe com Elixir, que foi a linguagem que eu mais trabalhei até hoje. Caramba. E tu tava, mexeu com Basic, cara? Como é que foi isso aí? Que história legal, hein? Porque muito poucas pessoas mexeram, né, com Basic. Até a Cintia aqui, que já é mais, como eu posso dizer,
experiente do que eu. Mas sênior. Mas sênior, não chegou a mexer com Basic, E ainda mais sem saber que era uma linguagem de programação, né? né? Não, mas foi. Eu não evoluí. Foi o primeiro contato mesmo, mas eu não evoluí, não tinha curso, não tinha nada. Foi só uma curiosidade. A primeira que eu peguei firme mesmo foi C, por causa da faculdade, e foi aí que eu entendi ponteiros e tal. E depois o Java para orientação a objeto. Daí foi aí que eu comecei a programar mesmo, né? O Basic foi só tipo uma casa do Mas destino ali. tá parecendo eu com Python também, né? Tive contato com Python. Python e também só foi pra fazer o Hello World pra falar que vi e depois não mexi mais. Ah, Python é legal demais. E o Python tá muito em alta, né, ultimamente. É. Bastante, bastante. É uma linguagem de. Dá pra fazer muita coisa com ela, né? Tem muitas bibliotecas. Tem. Tu falou. Inclusive na minha área, desculpa, Não, pode falar. te cortei. Inclusive na minha área, que é de data science, se usa bastante o Python hoje em dia. Tu disse que mexeu com framework, que tu falou por último, é framework JavaScript. O lib foi o React, né? Que Ah, era uma lib de JavaScript, mas framework Phoenix, do Elixir. e é muito diferente do React, por exemplo. É porque o React é para front-end, né? Sim. Então é mais para componentização, controle de estado, esse tipo de coisa. Agora o Phoenix, ele lida com arquitetura, então eu posso colocar meus contextos ali, eu posso fazer o meu modelo para fazer a comunicação com o banco de dados. Ele tem os templates para fazer o front-end também, mas ela é uma framework mais voltada para o back-end. Então ela é mais voltada para arquitetura e comunicação com o banco de dados. E aí, quando tu terminou a faculdade, foi muito difícil arrumar estágio? Hoje a gente vê aí várias vagas de estágio aí que é um absurdo de requisitos. Como é que foi quando tu terminou essa faculdade? Olha, quando eu estava na faculdade, eu procurei, não achava estágio, né? Até eu tinha terminado, foi no último ano de sistemas para internet que eu consegui entrar na própria faculdade, estagiei na própria faculdade. Aí eu entrei na infraestrutura, trabalhei até com um colega meu que era da mesma sala que eu, e a gente ficava basicamente arrumando computadores, né? Abrindo computador, passando pasta térmica, cripando cabo RJ45. Nossa, Aí era esse tipo de coisa, tipo um help desk. O professor acionava no radinho, a gente ia lá e resolvia. E aí, depois de 3 meses, a faculdade me contratou para ser suporte Moodle. Aí eu era suporte da plataforma Moodle, que é uma plataforma de ensino, LMS, open source, né? Feita em PHP. Mas ainda eu não programava nisso, né? Mas tudo isso foi dentro da faculdade. É, Foram 3 meses de estágio e depois eles me contrataram CLT. E foi isso. Então eu não cheguei a fazer uma grande busca por estágio assim, sabe? O tempo que eu busquei dentro da faculdade eu não encontrei. Eu tive a sorte de ser contratado pela própria faculdade mesmo. né? Esse programa que tu usava, que tu trabalhou, era PHP e era open source, qual que é o nome? É open source, Moodle. Moodle. E é Uhum. basicamente para quê? Ele é uma plataforma de ensino, de Interessante. educação. Ele facilita, né, até para os professores criarem cursos, colocarem material, e aí para os estudantes também responderem quizzes. Então a plataforma gerencia também notas, boletins. É uma plataforma bem antiga, que ela é meio que a mãe de todos os LMS, né? Ela foi a primeira. Eu tive isso na faculdade também. A gente utilizava o Moodle lá. Foi Foi bem bem no, legal. foi bem no começo do Moodle. Como diz o Lucas, é que você já tá bem sênior, né? Tem uma live aí que ela acaba comigo aí também, agora eu tô devolvendo a mesma moeda. Mas Ah, você Mas- tem carinha de mais velho, não, Lucas. tenho Não não. tem como Não negar. tenho não. Farpas, farpas. Ele tá com raiva de mim. A última live do ano passado. Quem ficou aí curioso, dá uma passada lá com o. Ou Como é que é o o nome tio. dele? O tio Ed. Tio Ed. Em que a Cintia acaba comigo. Eu não acabei com você.
É bom que a gente vê que o Lucas guarda, né? Porque foi a última live do ano Você viu? passado. Ele é rancoroso, rancoroso. Ele guardou até o dia, a hora que foi, qual Não, minuto da live foi que um eu minuto da live falei. eu sei, mas do podcast eu sei. Tava ouvindo, assim não lembrava, mas tava ouvindo. Quer dizer, eu gosto de dar uma passada pra rever alguns bate-papos que foi muito legal. O do Tio White é um exemplo desse. Eu tava passando assim, aleatoriamente, daqui a pouco eu sou simplesmente. É, simplesmente a Cintia acaba comigo em alguns minutos É, lá. né? E aí eu falei, meu Deus, Levou pro não lembrava coração, você disso, viu? não tinha lembrado disso. Levou pro coração. Então escolhi um admin bom lá pra coisa de dev. Se alguém falar alguma coisa errada, o Lucas vai lembrar pra sempre ali da pessoa. Vai, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Não, pô, não sou assim, não. Rancoroso. E depois que tu saiu desse trabalho, né? Que o estágio virou um trabalho, né? Da faculdade, tu foi pra onde, Igor? E Então, continuou mexendo com PHP depois disso aí ou não? Porque tu disse que não programava, né? Era mais suporte, né? era mais suporte, eu não cheguei a programar muito no Moodle, não. O máximo que eu fiz foi que o Moodle tem uma linguagem dele mesmo para realização de quizzes, né? Que é como se fosse um Markdown. E foi o máximo que eu cheguei próximo de programação ali, mas era mais suporte. Não cheguei a mexer no core da plataforma no PHP, nunca precisei fazer isso. Mas eu já estava com interesse em programação ali, por conta da faculdade e de ver as pessoas programando lá dentro, o squad fazendo as coisas aí, então comecei a gostar. Foi aí que eu conheci a Tribe. Eu já tinha terminado sistemas para internet, tinha começado ciência de dados e já estava vendo SQL, MongoDB e tal, bancos não relacionais. Então aí eu conheci a Tribe e eu pensei, por que não? Né? Tipo, vou tentar. Muita coisa assim já estava acontecendo na minha vida pessoal que já não estava mais dando certo. E aí, beleza, apliquei para a Tribe e passei na entrevista, passei no teste, né? Minha noiva me ajudou muito na época. Eu quase não passei, mas ela me ajudou no finalzinho, faltando alguns segundos para entregar o teste. Eu estava falando assim, ó, vou desistir desse negócio aí, não é para mim, não consigo, era para fazer um código JavaScript lá. Aí ela chegou e falou, não, você vai fazer, você vai conseguir. Aí eu fui lá, fiz, entreguei, passei. Depois fiz a entrevista, passei. E aí eu descobri que a Tribe eu precisava ter um tempo integral para estudar ali, né? Ficar o dia inteiro, de segunda a sexta. E como eu trabalhava, não podia. Aí eu saí. Só que daí, uma semana depois, a faculdade me mandou embora. Mandou embora todo o setor. Aí eu entrei em contato com a Tribe de novo e falei, olha, não podia, mas agora eu posso, então vai rolar? Aí beleza, daí eles me aceitaram lá, eu entrei, fiz todos os módulos. E quando tava para me formar, eu não procurei emprego na época que eu tava na Tribe, né? Porque eu tava me dedicando só a estudar mesmo. Então eu tava fazendo uns bicos por fora, fiz um monte de bico ali. Trabalhei na feira, vendi produto eletrônico. Aí, quando tava terminando a Tribe, abriu vaga para instrutor lá. Aí eu apliquei, fiz um monte de entrevista, fiz um monte de teste técnico e tal. E aí eu passei. E aí, assim que eu me formei na Tribe, eu comecei a dar aula lá. Fiquei um ano dando aula. Tu dava aula de quê lá na Tribe? Era back-end. Back-end? Uhum. Mais web? Era desenvolvimento web e o módulo que eu tava era back-end, então era Node, né? Era praticamente Node o módulo todo, começava com SQL, MongoDB, Node, e aí tinha algumas bibliotecas para usar com Node, que é o Express, para HTTP, né? E o Mutter para gerenciamento de arquivos, e tinha e JWT para autenticação. Caramba, bastante coisa, hein? O curso da Tribe é bem, bem grande. E tu ficou na Tribe até agora, né? Recentemente? Até 2 dias atrás. Até 2 dias atrás eu estava lá. 3 anos. Caramba. E tu tem alguns planos de fazer algum curso, algum material desse daí gratuito aí pro pessoal? Alguma coisa no YouTube, de repente? Ou até Sim. mesmo no próprio canal do Instagram? Uhum. Não, tenho sim, Lucas. Com o tempo que eu comecei a criar conteúdo assim para as redes sociais, né, eu conversei com bastante gente e deu para entender tipo quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm tanto para entrar na área quanto para lidar com o que acontece dentro do mercado. E o que eu percebi mais é que o maior problema talvez é pela pessoa não conseguir ver qual é o problema
realmente entender qual é o problema. Porque às vezes a pessoa acha, o problema é que eu não entendo JavaScript, o problema é que eu não entendo Python. Só que o problema não é esse. O problema é que você está atacando de um jeito errado, que você está aprendendo de um jeito errado, que aquela metodologia não está funcionando. Então, eu pretendo fazer bastante material relacionado à inteligência emocional e pedagogia, andragogia, que eu ensino para adultos, de programação. E com isso eu pretendo ajudar a comunidade que a gente faz parte, né, a colocar um pé lá dentro, se sentir preparada, tirar do dicionário esse negócio de síndrome do impostor, para ninguém mais falar que tem esse negócio, porque não é preciso, sabe? Não tô dizendo aqui que programação é fácil, que é só você instalar o dedo que você já está aprendendo aí gerenciar a memória ou fazer coisas muito complexas, mas apesar de não ser fácil, não é impossível. Né? Há um caminho para se seguir. Se você tiver disciplina, se você tiver um método, se você tiver uma estratégia, você consegue. Então, eu pretendo atacar essas coisas agora. Trazer material, e eu pretendo trazer material free, open source, para atacar a raiz do problema, sabe? Chega de ficar acumulando curso, que curso de graça tem um monte aí, nossos amigos indianos fazem um monte. Eu estou a fim de atacar a raiz, ajudar as pessoas a entenderem melhor programação mesmo. Bom, interessante. Tu falou de síndrome do impostor, e quem é que não tem síndrome de impostor, cara? Não tem como. Não tem como. Tu chega e tu Não vê tem um como. menino de 10 anos fazendo a mesma coisa que tu faz, cara, que tu demorou 2 anos pra aprender. Não, é engraçado que eu também tive, né? E aí eu conversei com uma colega minha do squad que eu trabalhava, e ela já estava tipo, há 6, 7 anos mexendo com React. Ela era aquele tipo de pessoa que não precisa de documentação, o negócio tá na cabeça dela, é um chat GPT. Aí um dia eu perguntei pra ela, né? Tipo, como que você lidou com síndrome de impostor se você teve e tal? E ela falou, eu tenho isso todo dia, eu não sei lidar com isso. Pensei, pô, caramba, cara, se uma pessoa que manja tanto, que é referência, assim, tem isso, né? Então, sabe, é uma coisa que é mais questão de lidar mesmo. Cíntia. Tem uma pergunta no chat aqui. Uma pergunta para o Igor. Desculpa que eu tô sem óculos, tá, gente? Peraí. Não, pera. A Cíntia Você usa acha. óculos? Claro que eu uso, caramba! Você acha que asiático não vai usar óculos? Não, nem Conhece isso que eu algum pensei. asiático que não usa óculos? Pode ser que use lente, mas tem aí um grau de miopia, Não, astigmatismo. eu acho que a foto tua de apresentação no Instagram tu tá de óculos. Do Instagram, não. Do Não, Facebook. da sociedade. Que a gente coloca lá o bem-vindo. Acho que tá. Não, Não tá? não. Então vamos ter que atualizar essa Olha, foto não aí. sabe nem a foto que eu tô usando Faz lá, um ano viu? já, Cíntia. Mais de um ano, aliás. Deixa eu fazer a pergunta, Faz a vai. pergunta aí. O Enkidão perguntou. O Renato. Oi, Renato, tudo bem? Oi, Renato. Você acha que com esse cenário caótico de demissões em massa e em resposta ao mercado externo impacta muito para as pessoas desenvolvedores que desejam ingressar no mercado? Impacta, sem dúvida. Impacta sim. A gente pode dizer que o mercado hoje talvez não seja o ideal, né? E uma coisa interessante é que a gente tem que entender as flutuações do mercado. O mercado está mudando, né? Eu vim de um tempo onde não existia dev back-end, dev front-end. Era o web designer, o webmaster, né? E o webmaster ele fazia tudo, praticamente. O web designer ele cuidava do design, também chutava ali para frente. O webmaster ele cuidava do que seria o back-end, o DevOps, toda a parte de infraestrutura e tal. Então, tipo, o mercado ele se tornou cada vez mais especializado e hoje a gente está tendo mudança de mercado também. O que a gente entendia como júnior antes, hoje não é o que a gente entende como júnior. Então, o júnior hoje ele tem que estar muito mais preparado. A galera tem falado muito, né? Tipo, o chat GPT vai roubar o emprego, o chat GPT vai roubar o emprego. Não, mas ele vai mudar a estrutura, sabe? Ele vai mudar o cenário. E aí a pessoa vai ter que mudar também. A nossa área é mudança o tempo todo, né? Imagina, não tem como chegar e falar, não, eu sou especialista COBOL e para sempre eu vou ser especialista COBOL. Você pode até ser, mas uma hora o framework, né, os computadores, você vai ter que se atualizar, aquele código vai ter que ir para uma linguagem mais longe de máquina e se você quiser continuar vivo no mercado, você tem que se atualizar. E as pessoas que estão entrando, elas vão ter que entender que elas vão precisar mudar a estratégia para entrar no mercado. Hoje, no momento que a gente está com a economia do jeito que está,
a gente está com mais restrições de vagas para júnior, o que as empresas que têm contratado o júnior são empresas que têm uma cultura muito forte de desenvolvimento interno e acaba se tornando muito concorrida essas vagas. E aí acaba que fica mais difícil de entrar no mercado. Mas, comparado ao final do ano passado, as coisas estão melhorando. O ano passado, tipo, eu lembro que para novembro, dezembro, eu faço parte da comunidade de Elixir, e a galera tava falando que não tinha mais como entrar no mercado de Elixir sendo júnior, sabe? Era só pleno e sênior, e mesmo para pleno e sênior tava concorrido. E a maioria das vagas internacionais. Hoje eu já vi uma vaga para júnior Elixir, tipo, concorrida, né? Mas eu vi uma vaga, não é o cenário ideal, não é a coisa mais linda do mundo, mas tá melhorando, né? Então a gente pode ver que a gente pode tentar pensar de um jeito otimista que as coisas tendem a melhorar. Mas assim, a especialização tem que ser maior, o entendimento tem que ser maior. A gente teve também um hype de muito curso do tipo do zero ao full stack em 3 semanas, sabe? Tipo, que você faz um clone do WhatsApp, faz um clone do Instagram, um clone do Facebook, e aí choveu de gente no mercado que só tinha no portfólio o código copiado de videoaula, né? Então a confiança do mercado no Dev Júnior também foi abalada, porque essas pessoas não tinham conhecimento de programador. Essas pessoas sabiam copiar código. Agora, você ia no portfólio da pessoa, ela não tinha uma arquitetura, ela não solucionava problemas, ela mal treinava a lógica de programação. E aí, como que eu vou confiar para essa pessoa na minha empresa, sabe? Como que eu vou confiar que essa pessoa vai resolver pequenos problemas quando ela entrar aqui? Tudo bem que ela vai aprender, mas se ela não souber resolver pequenos problemas, aí fica uma coisa complicada. Então, para o cenário atual, tá complicado, vai melhorar, mas a busca da especialização, a busca do conhecimento mais profundo, ela tem que ser levada a sério pela pessoa que quer entrar no mercado. Para de fazer cursinho de copiar a tela, de fazer front-end e buscar programação assim mais profunda, entendendo como é feita uma arquitetura, por que uma arquitetura é utilizada, por que na parte de front-end, por que eu estou usando determinada framework, por que no caso do React eu estou usando Redux, eu estou usando Context API, por exemplo, qual é a diferença delas, como que ela vai resolver o problema, como que eu estou consumindo uma API, por que eu estou consumindo em tal local e não em outro, esse tipo de coisa que vai fazer a pessoa conseguir entrar no mercado mesmo. Tu tocou num ponto aí fundamental sobre as empresas que estão pedindo mais e tal, né? No meu ponto de vista, eu acho que falta muito também delas querem ajudar na formação. Porque você vê, tipo, que quer contratar um cara que já tenha um portfólio legal e tal, ou às vezes está pedindo 6 framework, sendo que tipo, a pessoa já manja da linguagem principal desse framework, por exemplo, JavaScript, e aí pede React, Node, sendo que a pessoa já tem a base, que é o JavaScript. Então acho que falta um pouquinho também das empresas abrirem aí um pouco mais o coração e ajudar aí na formação dessas pessoas, porque senão vai chegar um ponto que também não vai ter mais gente, porque essas pessoas que estão entrando, que estão vendo que não conseguem nada, vão desistir e vão procurar outras áreas. É verdade. Será que tu vê aí a longo prazo alguma coisa acontecendo desse tipo? De mesmo tempo que teve esse boom de gente querendo entrar na área, ter um retrocesso e ficar uma coisa mais escassa? Porque ao mesmo tempo que essas pessoas que estão aí hoje, uma hora vão aposentar, uma hora vão querer sair, ou vão subir para sênior, para pleno, e aí a gente pode ficar com uma mão de obra mais escassa. Você tocou em pontos importantes, Lucas. É uma grande montanha-russa o mercado, né? Uma hora ele está lá no alto, outra hora ele está lá embaixo. Eu estava falando esses dias sobre a pandemia, né? Na época da pandemia, houve um grande investimento de várias empresas grandes de tecnologia investindo nos seus setores de desenvolvimento e cloud, big data e tal. Teve até o Meta que investiu bastante lá também, o Mark Zuckerberg investiu bastante no Meta e acabou não dando tão certo quanto ele queria, e várias dessas empresas também erraram no seu desenvolvimento. Foi-se pensado que o novo normal iria perdurar por muito mais tempo, iria ser 100% home office forever e tal, e acabou que não foi isso que aconteceu, né? Então, essas empresas grandes, tipo Amazon, Microsoft, Facebook e tal, começaram a demitir em massa. E esses são grandes players do mercado que ditam a regra do mercado, né? É meio aquilo, tipo, se tá ruim para ele, imagina para nós, tá ligado?
Então, aí que começou a estourar a bolha e tal, alguns bancos do Vale do Silício também. Sobre a parte de formação, eu concordo total. Tipo, principalmente vindo do Elixir, que é uma linguagem de nicho, né? Que não é tão usada, por exemplo, quanto Python, JavaScript, ela é mais usada para soluções específicas. É, se não forem as empresas formando as pessoas que querem ser desenvolvedoras Elixir, material de Elixir é muito difícil de achar, principalmente em português. Os livros de Elixir, mesmo os escritos em inglês, totalmente em inglês, eles são caros, né? Uma pessoa que está entrando no mercado não pode se dar o luxo de pagar 140, $160 num livro desse, e aí, tipo, ainda correr o risco de não conseguir aprender porque não tem um mentor, não tem uma formação, sabe? Então eu concordo, eu acho que essas empresas têm que formar, sim, tem que ter um olhar um pouquinho mais humanizado para essas pessoas que estão entrando. E sobre ter esse grande êxodo, né? As pessoas saírem da área de tecnologia, eu acho que pode acontecer, sim. Porque as pessoas vão acabar vendo que é difícil entrar, não é tipo, como o Kosher falou, sabe? Tipo, As mil maravilhas, né? Que a gente não escuta. é, não é só glória, glória, glória. 6.000 reais em 3 meses, né? Não, não. E aí ela vai ver que, tipo, sei lá, às vezes fazer um outro curso ela vai entrar mais rápido. Às vezes também tem aquele lance de perfil, né? A pessoa vê que não tem perfil para isso e tal. E, tipo, tá tudo bem. A área. Mas assim, eu vejo assim, a área de programação uma área multi-perfil, sabe? Pessoas de todo tipo se encaixam em diferentes tipos de desenvolvimento, e é isso que eu gosto muito da área de desenvolvimento. Tipo, se vê meu squad antigo, por exemplo. Tinha aquela pessoa que era mais quietona, ficava só na dela e programava horrores. E tinha aquela pessoa que comunicava, fazia palestra, criava material e era tão boa quanto. Então, tipo, a gente tem um mercado grande para todos os perfis aí, basta a gente crescer. Tu falou sobre o chat GPT aí, eu sou um grande crítico, as pessoas me conhecem, sabe? O quanto eu critico ele, quanto eu acho que ele vai sim, em algum momento, tirar vagas de emprego, não só no setor de tecnologia, mas em diversas outras áreas. A gente fizemos um post na Sociedade Pinguim sobre um rapaz em inglês que fez um livro criando com inteligência artificial, aí desde a parte do design do livro até a escrita dele. É claro que ainda não é nada mil maravilhas, mas como está sendo alimentada, uma hora ela vai aprender e aí pode tirar vagas não só do pessoal da área. Tu vê ele com uma ameaça já a curto prazo dessas vagas aí, de repente, em vez da empresa pagar para um cara júnior, pega uma pessoa que é da área ou que não manja tanto e coloca só simplesmente para dar prompt lá e copiar e colar código. Ô, Lucas, eu não sei se as empresas vão pensar em fazer isso, mas se fizer, é um grande tiro no pé, sabe? Porque é muito perigoso fazer isso, né? Tipo, a gente fala bastante que a IA alucina. Ela dá umas respostas meio malucas, assim, que não tem nada a ver com a realidade. Inclusive, o Capi, que é uma pessoa que trabalhou comigo na Tribe, é um cara muito bom, assim, de ciência da computação, trabalhou já com gente do Vale do Silício e tal. Ele me falou um negócio que eu fiquei pensando e faz muito sentido. Ele falou que a gente fala muito que a IA alucina, mas não é que ela alucina de vez em quando, no resto ela acerta, sabe? Ela alucina o tempo todo e às vezes condiz com a realidade. Mas assim, é mero acaso, né? Então, as chances de você, tipo, implementar uma coisa extremamente perigosa, no sentido de ser perigoso para sua regra de negócio, perigoso em segurança, perigoso em escalabilidade, de novo, perigoso em segurança, sabe? Porque não é bom, não é legal. A IA está sendo alimentada e, tipo, não é só boas informações que estão entrando ali, não é só informações corretas. Tipo, não é só o Linus Torvalds que está ali alimentando ela, sabe? São pessoas que escrevem coisas nada a ver. Tem até um caso que foi. Eu fiz um vídeo lá, coloquei no Coisa de Dev, que eu pedi uma lib para poder se comunicar com a OpenAI através do Elixir, né? E ela me deu uma lib que não existia, mas tipo, fazia muito sentido, sabe? Seria muito legal se ela existisse. Mas não existia. Daí, quando eu coloquei lá, falou que o pacote não existia. Aí eu entrei no X, que seria tipo o gerenciador de pacotes do Elixir, e ela realmente não existia, nunca existiu. Outra coisa que aconteceu há pouco tempo atrás, eu estava mexendo no Phoenix e eu precisava de um módulo que restringisse os logs
da minha aplicação, né? Porque quando eu ligava no servidor, ela começava a mandar todos os logs do Ecto, do banco de dados, e eu não conseguia ver se tinha um log de erro. Então eu perguntei para ele quais os módulos, para o ChatGPT, quais os módulos que eu poderia usar ali, né? Ele me deu uma lista de módulos, e da lista que ele me deu, acho que 3 só funcionava, sabe? Um deles resolveu o meu problema, o resto não existia. Aí eu fui olhar na documentação, não existia. Tipo, seria bem legal se existisse, mas não existia, sabe? Mas imagina, às vezes a empresa vai contratar uma pessoa só para digitar prompt, mas se ela não tiver uma visão de mercado, não tiver um conhecimento mais profundo da linguagem, ela vai estar perdendo o tempo da empresa, vai estar gastando tempo ali e, tipo, trazendo soluções malucas, tá ligado? A gente fez um vídeo também, eu até falei contigo, sobre um jogo da velha, que não conseguiu me entregar um jogo da velha, me deu os quadrados todo errado, não funcionava. O pessoal até comentou que agora a gente melhorou nessa última versão que saiu, mas quando a gente tentou, tava lá, simplesmente não funcionava, o CSS todo bugado, os quadrados estavam fora de área, não fazia o menor sentido. E eu cheguei também a ver ela dando informação errada sobre licenças. Nós fizemos agora recentemente uma postagem sobre licença de software e eu fui dar uma pesquisada, inclusive fui lá dar uma olhada nela. E ela veio falar que o Linux era uma licença, sendo que o Linux está sob a licença GLP e não é uma licença. E aí o Guanabara também soltou um vídeo que ele pede informação sobre ele, e aí ela fala, dá informações erradas sobre a formação dele. E aí quando ele corrige ela tipo, aceita a correção dele, mesmo que a correção dele esteja errada. Então realmente não sei se vai ser algo que vai ser implementado agora já. Quer falar alguma coisa, Cíntia? Quero. Tô percebendo já. Mas se você for ver, o chat GPT, ele é uma inteligência que ele está aprendendo a partir da gente. Se a gente passa uma informação errada para ela, ela vai aprender de uma forma errada. Assim como uma criança. Pensa que ele é uma criança, o chat GPT é uma criança. E você passa informações para ela e ela vai acreditar no que você está falando. Entendeu? Assim como mentir. Por exemplo, eu vi essa semana uma reportagem e que o chat GPT aprendeu a mentir. Porque ele precisava resolver alguma coisa, só que tinha um CAPTCHA. Aí o que aconteceu? Nossa. Ele foi na internet e procurou uma empresa que fornecia algum tipo de serviço, assim, dessa forma, para resolver o CAPTCHA. E ele acabou dizendo para essa empresa que em resumo, assim, ele falou que ele tinha problema de visual, por isso que ele não conseguia resolver o CAPTCHA. Aí essa empresa aceitou o serviço dele, entendeu? E resolveu o CAPTCHA para ele e ele conseguiu terminar o que ele estava fazendo. Ou seja, é basicamente uma criança, ele está aprendendo ainda. Eu acho que tem muito a evoluir, entendeu? Mas no estágio que está agora é uma criança, é um bebê, tá aprendendo. Um hobby que eu ganhei depois que eu conheci o ChatGPT é pedir pra ela fazer ASCII art. Nossa, cara. É cada coisa bizonha que ela faz. Pede pra ela fazer uma borboleta. Ela faz uma coisa bizonha. É divertido, é legal demais. Parece aquelas manchas de psicólogo, sabe? Aquelas manchas de tinta. É igual uma criança desenhando. Pede pra uma criança de, sei lá, dois anos. Tudo bem, 2 anos não, vai. Uns 5 anos, desenhar uma borboleta. Vai desenhar um negócio mais ou menos. É bem isso É verdade. que ela tá fazendo. Não, é bem isso, eu concordo com você, Cíntia. Nesse sentido que ela tá aprendendo, já tá aprendendo a maldade, né? Tipo, Tá aprendendo moda. esse comportamento dela aí. Mas isso vem da gente. É Né? verdade, é da natureza humana. E esse comportamento é muito parecido. Não sei se vocês já viram o livro A Arte de Enganar, do Kevin Mitnick. E é bem parecido com a forma que ele hackeava as empresas. Tipo, ligava, falava que era um funcionário, que tinha perdido o crachá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu citou o pai, Linus Torvalds, e quando tu teve contato com Linux nessa empreitada aí que tu contou pra gente? Em que É, quando, momento? quando eu entrei na Tribe, era obrigatório usar Linux. Eles não davam suporte a outro sistema operacional. E aí eu tive que instalar o Ubuntu. Aí
Eu instalei, gostei. Eu gostei. Assim, eu sempre tive muita curiosidade de pegar as partes mais próximas da máquina do Linux, sabe? Tentar mexer mesmo na linguagem, só que acabou que eu nunca fiz. O máximo que eu fiz uma vez foi compilar um código no GCC e tem aquele boot lá do Linux, né? Que eu não lembro o nome dele, que é para você, tipo, escolher se vai entrar o Windows, se vai É o entrar Grub. o Groove. E aí eu descobri como mudar a cor de fundo dele lá, colocando hexadecimal. Mas eu gosto pra caramba. Eu comecei a gostar também da comunidade, assim. Tipo, olhei o fórum lá, Vivo Linux, então eu vi que a galera era bem ativa, ajudava bastante a galera do Diolinux também. E acabei ganhando interesse. Mas, assim, tô bem por fora de versões e tal. A última versão que eu usei foi o Linux Mint, porque ela era boa para Android, né? Para mexer no Android Studio. E foi por isso que eu usei, mas acabou que eu nem mexi muito assim no core da linguagem, né? E você gostou da comunidade Linux? Porque dizem que a comunidade Linux é uma das mais tóxicas que tem, né? Ah, então acho que eu dei sorte. O, compilar o código GCC eu fiz muito, cara. Meu Deus do céu. Porque o meu técnico tinha que fazer fiz lógica de programação com C++. E aí eu achei um vídeo de uma mulher falando espanhol que ensinava como compilar lá o C++. E aí depois disso a gente até fez postagem ensinando como é que fazia. Ah, E legal. aí, porque não tinha nenhum conteúdo em português mostrando como é que compilava. E tipo, um negócio simples, é uma linha de comando dentro do. Sim. E recentemente eu mexi de novo com o GCC, às vezes eu brinco um pouquinho lá com o C++ pra ver como é que tá. E não. É, Deixa eu te perguntar outra coisa, tu mudou pro Ubuntu e teve alguma curva de aprendizado? Afinal de contas, tu já era um usuário avançado lá no Windows. Quando teve essa mudança pro Ubuntu, sentiu muito? Foi muito difícil? não, inclusive eu fui pro Ubuntu porque eles falaram que seria tipo a melhor escolha assim para quem veio do Windows, né? Por conta da interface gráfica e tal. E, tipo, no meu caso não teve nenhuma mudança, não. Pelo contrário, eu senti mais facilidade no Ubuntu para fazer algumas coisas relacionadas a desenvolvimento. Por exemplo, no React, no Python, qualquer linguagem de programação que eu precisasse instalar pacotes, do Node, por exemplo, no Windows eu teria que usar o Chocolatey, né? E o Windows PowerShell, que era muito lento para mim, ele travava demais e tal. E no Ubuntu eu nunca tive problema de performance. Quando eu tinha que instalar algum pacote, era bem fácil, bem simples. Fazer a atualização, update, upgrade pela linha de comando é muito mais simples e muito mais detalhado. Eu tô lendo ali o que tá entrando na minha máquina, sabe? Não tá vindo alguma coisa estranha que eu tenho que confiar no sistema operacional, beleza, só confia aí. E eu posso tirar as licenças depois, eu posso ver os repositórios da onde vieram os updates. Então eu gostei muito assim do Ubuntu, sabe? Esse Não, Ubuntu pra mim foi era bem mais ou legal. menos em que ano? Ainda era com Unity? Ou já tinha Faz mudado pro 3 anos Gnome? atrás. Acho que já Qual era que você... Gnome já, né? Era. Ah, então. Então tu não pegou a era de ouro do Ubuntu, que era com Unity. Não. Inclusive voltou agora um indiano, tu citou aí hoje ele deve ter 15 anos, ele assumiu a interface do Unity e aí Caraca. ele tava uma equipe pequena, agora o Unity virou uma flavor oficial do Ubuntu. E aí tu vê um indiano que tem 15 anos fazendo, aí realmente bate a síndrome do impostor, A tá? síndrome do impostor. Porque tu fala, meu, como é que pode? Pois é, a gente aqui com 34. O cara Ô, lá que criou o Doom, ele fez com 16 também, né? Tem uma galera aí novinha que fez bastante coisa. É, tu mexeu com Android Studio no Linux também? Foi. Android Studio. Teve muita Com Java. dificuldade? Não, não. Na verdade é bem gostoso, é bem legal. A galera fala de Java, mas Java é amor, pô. A Java é muito bom. Mas aí eu mexi com o Android Studio no Windows. No mesmo computador era um processador bem antigo, na real. Foi antes do i3, eu não lembro qual que era. Mas eu tinha Windows antes e ele travava assim hard. E aí, depois que eu coloquei o Linux Mint, eu consegui. Fiz até uns aplicativozinhos, não coloquei na Play Store, mas a minha filha brincou com eles. Tipo, você clicava na vaca, ela fazia mu, sabe? Umas coisinhas desse tipo. Legal. É, Fiz umas calculadorazinhas lá de IMC e tal.
mas era só por curiosidade mesmo, não tinha nenhum intuito profissional. É só porque eu aprendi Java na faculdade e nunca mais usei, eu falei, quero fazer coisa de Java. A pessoa fica brava comigo que eu falo que Java é melhor que C Sharp. Tu chegou a fazer C Sharp com Visual Studio Code lá na faculdade ou não? Não, Não teve, não, né? não. Eu nunca fiz nada com C Sharp. Porque tu já foi direto pro Ainda bem. ainda bem, sistemas para a internet. Porque quem faz análise, por exemplo, hoje estão vendo um negócio que está descontinuado, que é problema Microsoft já não está dando mais suporte, que é o C Sharp, é uma telinha do C Sharp, se alguém no chat lembrar o nome, manda aí, galera. Windows Form. Foi descontinuado e o pessoal na faculdade ainda ensina isso daí. Chegou a ver no teu curso alguma coisa que tava defasada já? Não, não é defasada, mas ainda é muito usada, mas é bem antiga. Eu cheguei a ver bastante jQuery. Apesar de ser bastante usado, tipo, já, o próprio ECMA já tem coisas que substituem, né? As coisas do jQuery. Mas foi só isso. JavaScript Vanilla, não cheguei a ver nenhuma framework lá, só JavaScript mesmo. E Python purão também, não vi Django, também não vi Flask, não vi nada desse tipo. Nada de Scrap. Isso tudo eu vi na Tribe, mas na faculdade só o Pythonzão mesmo, purão ali. Consumindo a API lá com. Aqui, tipo Access, né? Eu não lembro. HTT Não, HTT Poison é do Elixir. Esqueci do Python. Consumindo umas APIzinhas lá, direto no script mesmo, tipo, para retornar, sei lá, previsão do tempo, tá ligado? A temperatura em algum lugar, esse tipo de coisa. Mas É a nada muito avançado. Open alguma coisa, né? Eu não lembro. É a Open World, eu acho que é. Open Wet, um negócio assim. Se eu não me engano, o símbolo é um camelo, ou tem um camelo no símbolo, alguma coisa assim. Não chegou a fazer tela no Python usando GTK, o Eu Qt? fiz por conta, mas na faculdade eu não vi Ah, isso não. Mas eu fiz, cara, eu achei demais, eu GTK achei ou muito massa. Qt? PyQt. O Qt. Eu cheguei a fazer com GTK. Que aí você importa o GTK e aí puxa a telinha. Porque eu gosto mais de framework, então eu gosto de ver a telinha ali. Esse negócio de ver tela preta não é muito comigo, não. Não, eu curti, eu achei massa, porque eu tava acostumado a só ver na tela preta ali, né? E aí tipo, aquela sensação, nossa, eu fiz um programa, fiz um programa. A Cintia gosta de tela preta que ela faz COBOL. Eu não gosto COBOL, não. Eu fiz Delphi. É Delphi. Muitos anos Ah! atrás. Muitos anos atrás. Você conheceu o cara lá do Embarcadeiros lá? Que ensina Delphi até hoje, então. Ai, eu esqueci o nome dele. Ele é super famoso, né? Mas eu Esqueci. recebo o e-mail dele direto. Oferecendo Ensina curso Delphi. de Delphi. Sim, sim. Eu fiz Delphi quando eu tinha 15 anos. Quer contar a história do teu sorteador de Mega Sena? Não, deixa pra lá. Com A gente certeza? implantou uma IA. Não, ela É que eu montei. É porque meu pai, assim. é muito bom essa história. É que o meu pai é mais de idade, sabe? E, e ele gosta de apostar na Mega Sena, whatever. Aí ele falou assim: Filha, como você programa? Faz um programa que sorteia a Mega Sena pra mim. Faz umas combinações. Eu falei: Tá bom. E eu fiz há muitos anos atrás. Foi em 2000 E e... 22. Não foi 2022. Foi 2018. 2018. Eu Nem faz tanto fiz. tempo assim, pô. Bem, 2 anos de Só lá pandemia. É atrás. verdade, corta. 2 anos de pandemia, corta. Mas eu fiz um programinha pra ele que gerava as Não, mas combinações. Ele isso ficou a super gente não quer saber. A gente quer saber qual foi a linguagem que você usou. feliz. Foi Delphi. Eu, É a única coisa que eu lembro na minha vida que eu conseguiria fazer alguma coisa. Foi Delphi. Foi a primeira linguagem de programação que eu trabalhei na minha E vida. aí teve que instalar um executável no computador. Não, claro que Não? não.
Eu mandei o executável pra ele. Instalou um executável. Ah, não, só clicava e já abria. Só Ah, clicar então e menos mal. Magic. Sendo que ela Não, poderia. pra ele foi a coisa mais sensacional que ele viu na vida dele, entendeu? Mas é porque Mas, ele não entende o que eu faço A hoje, tua que mãe é de o vez em quando BI. aparece aqui na live, né? Aqui, sim, ela apareceu uma ou Ela já duas apareceu vezes. umas duas vezes aqui. Ela cadastrou no Twitch só pra assistir os nossos lives. inclusive, minha sogra tá me assistindo. Aí, Oi, aí, eu, sogra fa... do Igor. aí eu falei pra ela, pra tu ter feito isso aí, ô Cintia, em JavaScript, colocado no coisa, ter mandado pra ele E só o ela link. manja de JavaScript, cara. Pra mim, Linguagem de alto nível, programa, sai fora. programação objeto. Não, Não. não. Eu saí do estruturado pro BI. E foi isso. O resumo da minha vida: estruturado, BI. Ah, legal. Tinha as paradas de Sixta também no COBOL, né? Ah, mas é Delphi, né? Delphi, não é Delphi. comum. Pascal. Pascal Nossa. também? É que Delphi deriva do Pascal, né? Mas tu chegou a ver Ah, Pascal legal. também ou não? Claro que não. Meu Deus Quer do céu. dizer, Aí depois... indiretamente. Não, sim. Engraçado, uma curiosidade. Fica aqui minha indignação, depois eu que sou sênior, tá? Uma curiosidade é que a Cintia falou de Pascal, né? E o Pascal, o cientista, filósofo Pascal, ele tem uma história parecida com a sua, Cintia. Porque ele criou a Pascalina, a calculadora, para ajudar o pai dele, que era contador. Olha só, São Pascal da vida Aí. moderna. O... No teu dia a dia, então, tu tá programando no Linux, eu tava, né, na Tribe há 2 dias atrás. Quando eu era pessoa estudante na Tribe, eu só usava Linux, até eu me formar. Quando eu fui instrutor, também usava Linux, porque como os estudantes só podem usar Linux, a gente tem que usar Linux, porque se dá algum problema, a gente tá ali e consegue dar suporte, né? Mas quando eu fui para a área de desenvolvimento, eu comecei a usar Mac. Durante um tempo eu usei Linux no começo, só que eu comecei a sentir. Não sei se tinha a ver com a arquitetura do chip, alguma coisa assim, mas eu comecei a sentir perda de desempenho quando eu fazia aplicações full stack, quando eu tinha que deixar o Phoenix rodando ao mesmo tempo que o React. E aí o uso de memória ia lá para cima, tipo, o computador quase travava, e ainda eu usava o Postgre ao mesmo tempo, tinha que fazer comunicação com o banco de dados e deixar o navegador aberto, então era uma coisa não estava dando, sabe? Aí eu troquei pelo Mac M10 e aí já resolveu o problema. Que tem Mas foi só por todo, isso que eu troquei também. tem todo um hardware também que já é projetado pra máquina, né? Exatamente. O Lucas é totalmente contra o Mac. Se você me desse um iPhone, eu venderia pra comprar um Android. Já começa por Mas aí. eu tava falando com a minha noiva, eu não me acostumei com o Mac, cara. Não me acostumei. Tudo é caro, tudo eu tenho que pagar e eu não adianta ser rico, né? A galera fala, não, mas pra você usar o Mac você tem que ser rico. Você tem que ser rico e gostar de jogar dinheiro fora. Porque tem um monte de coisa que não precisa ser paga, você vai pagar 100 conto, 10 conto, 20 conto, tudo em dólar. É. Não, cara, você é louco. Não, e não é só isso, tipo, qualquer negocinho, carregador, é um carregador que é uma nota do iPhone. Enquanto no Android tu pega qualquer cabo de um negócio do outro, encaixa e tá funcionando. É verdade. Esse dinheiro que Pro tu vai iPhone também. Eu tenho o carregador do do meu. 7 e aí do seu i11. Tenho do iPad, Aí. eu uso, mas o meu celular veio com. Foi a última versão que veio com o carregador. E ainda tem isso, né? Tem como É. Nossa, cara. O que eu tô falando? Não dá. Tipo, Não, você. mas agora Tipo, eu vou o devolver o MacBook, Mac. beleza. Pô. Como um entusiasta de tecnologia, eu ia dar uma olhada nele, usar por uns 3 meses, depois ia vender e comprava um PC gamer. Ficava uns 3 meses usando, falava, PC, agora me. Ou trocava num videogame. Não. Um PS5. Um Xbox. Não, dá pra pegar dois PS5, eu Aí, acho, ó. com o valor do Mac. É mesmo? Quanto tá o PS5? Uns 5 pau? É. Dá pra É comprar mesmo? 4 Xbox Series S, cara. Tá 2 e pouco.
Mas, não, o MacBook Pro ele tem touch no teclado. Ele tem um touchzinho ali. Touch no teclado, no Ele teclado. tem uma telinha de touch. Meu Deus Dá do pra você aumentar céu. o volume, abaixar. É bonito. Aí já vale os 10 mil aí. Tu tá falando de jogo aí, a gente tava tocando sobre game. Tu joga alguma coisa no teu dia a dia? Não sobra tempo? Então, depois que eu fui mandado embora, Agora vai né? ter tempo, lá. Não pode falar desempregado, tem que falar do jeito É. do mercado, business, né? Então, estou disponível para o mercado. Depois que eu fiquei disponível para o mercado, eu comecei a usar umas drogas pesadas aí, até comecei a jogar LOL. Meu Deus do céu. Nossa. Você tá fazendo a sua vida, Igor. Não, mas brincadeira. Eu jogava LOL antigamente, dei uma jogada esses dias aí, me arrependi, não tô mais jogando, não. LOL é a porta de entrada pra drogas mais pesadas. Mas cuidado. Daqui a pouco você tá jogando CS. Open. Como é que é o nome? Mobile Legends. Ah, vai cagar. Aqui tá mais 18, relaxa. É, mais 18. A Aqui tá classificação é mais mais 18. 18. Uma história interessante de games. Eu conheci minha noiva através do Clash of Clans. Mas a gente trabalhava na mesma empresa. Não, não, conta essa história aí do começo, cara. Foi uma coisa meio doida. Ah, minha câmera tá me acompanhando. É o Jitsi. Pô, que massa. E é open source. Software livre. Olha, mano, muito bom, muito bom. Não tá me acompanhando, não. Você tá no iPhone, né? Ah, Por isso, tá explicado. Nossa, demais, demais, cara. Ó, boa. Mas eu vou contar essa história. Eu acho que é só no navegador de computador que ela faz isso. entendi. Ah, Porque também acontece comigo, às vezes eu ando e ela anda junto. Eu não curti muito esse negócio de esse lance de andar junto comigo. Mas eles implementaram aqui. Porque às vezes você quer se esconder e É, tal. Entendi. vai comer Fazer alguma umas coisa coisas aqui, né? erradas. É, vai fumar. quem fuma aqui é você e o Arthur. Eu não fumo. Olha, já entregou, o Lucas já entregou. Quem fuma é você. Você e o Arthur, eu não fumo aqui. No máximo que eu faço é tomar um café aqui. Às vezes Não. tem uma água que o passarinho não bebe. Mas até aí tudo bem. A minha água que o passarinho bebe Aí, acabou. tá A vendo? minha também. Mas é como hoje é quinta-feira. Conta essa tua história aí, Igor, do, Conta a história. do Ah, Clash, beleza. Clash Royale, né? Então, eu tinha acabado de subir do estágio, né, que eu tava estagiando, e aí eu fui pro andar de cima, que é onde minha noiva trabalhava, ela Lá na era... faculdade, né? Lá na faculdade, a gente se Beleza. conheceu lá. Ela era web designer sênior. E aí eu entrei pro suporte, mas a gente trabalhava no mesmo andar, né? E aí, no primeiro dia que eu vi ela, assim, eu já te bati o olho e falei, é ela, sabe? E beleza, só que eu precisava de uma estratégia, né? Como que ia chegar nela e tal. E aí, como ela era sênior de web design, então ela fazia muita coisa com SQL. E aí, como eu fazia faculdade de. Na época eu fazia ciência para computação. Ciência da computação, daí depois eu troquei de curso, fui para sistema para internet. E como eu via bastante SQL lá, aí eu ia lá na mesa dela e falava, me ensina a fazer umas query aqui e tal. Como que você faz delete sem where, né? Eu já ouvi falar que faz mal isso daí. Então já tem a estratégia pra vocês aí, ó. Pergunta como é que faz o SQL, delete sem where. Nem sempre funciona, viu? Só avisar. Nem sempre funciona. Mas nunca Não, Às custa mas vezes nada ela já tentar. tava de olho em você também. É, com certeza, né? Não, daí você finge que você vai dar um delete sem where lá, que daí ela vai ficar desesperada e vai te agarrar. Fala, não faz isso não. Para. Calma. Não, mas falando sério, eu fiz isso mesmo. Aí eu comecei a perguntar coisa de SQL e tal, e direto ela ia na minha mesa, eu ia na mesa dela, a gente ficou nessa troca de informações aí direto. Aí beleza. Aí teve um dia no almoço, assim, no horário de almoço, a gente saiu pra almoçar, e ela tava jogando esse joguinho, e eu não jogava nada assim pra Android, mas falei, deixa eu ver esse jogo aí que você tá jogando, ela, tal. Eu falei, eu vou baixar aqui também. Me passa seu número que quando eu baixar eu te adiciono. Aí foi assim que eu adicionei ela no WhatsApp, e a gente começou a conversar, e aí estamos juntos até hoje. Vai fazer 4 anos. Caramba, cara. Que história legal, hein? Um joguinho que. Um delete sem where. E vocês têm filhos, né? Que tu contou antes aqui.
Eu tenho duas filhas, uma Aí, de ó. um relacionamento anterior e uma desse. Tudo começando com o Delete Anywhere, pessoal. Fica a dica aí. Boa, vou usar essa então. Eu nem tenho contato com banco de dados, não, gente. Não, tu mexe com o Power BI. Mas não é contato direto, eles exportam as informações pra mim e eu Finge que tu só apagou o banco de alimento. dados. Fala sem querer. Abriu aqui. Tô Como é que tentando é? criar umas colunas aqui no Power BI e não tá importando. Também tem. Olha aí, ó. A menina já tá ensinando aí. Não dá certo. Não, Então, para mim não. eu... Quer falar mais alguma coisa, Cíntia? Não. Não vai usar essa estratégia? Não vou. Meus colegas estão casados já. Então tá Vou bom. fazer o quê? Então tá bom, eu vou... Ai, ai. Eu falo que saiu umas pérolas daqui, cara. Você disse que não. Eu falei que quer sair. Mas é bom assim, esse clima é uma delícia. Aí sai uns negócios assim, alguém cai da cadeira, Hoje Alguém- em dia. Não, a minha cadeira é bem firme. alguém fala mal do Faz chefe. 6 anos que eu tenho. Não, ninguém vai falar mal do chefe, porque Ninguém- todo mundo precisa é. do emprego. Exatamente. Não! Igor, você pode falar mal do seu chefe. Posso não, posso não. Não pode não? Pode. Não. As empresas se conhecem todas. É verdade. Então eu vou agradecer a presença do Igor aqui, galera. Lembrando que vai estar na descrição aqui o Instagram do Coisa de Dev. Então quem quiser colar lá, dar uma passada. Se você estiver ouvindo a gente no podcast ou vendo no YouTube depois, o nosso canal da Twitch vai estar aqui. Semana que vem a gente tem live de novo. Deixa eu só lembrar aqui, para não falar o nome errado, Lucas, que é com a... calma aí. Me ajuda aí, celular. Android. Não, eu pensei, mas não falei, Não, porque eu. não é Android, baixa... Blackberry. Não, esse é iPhone. Piorou. Esse aqui. É, iPhone. Aham. Tá aqui, Tá vamos bom. ver aqui, ó. É com a Renata Maçãs do Instagram também. A Renata é engenheira de software, então nós vamos ter outro bate-papo sobre programação e provavelmente na próxima quinta, mesmo horário. Então, se estiver aí vendo a gente, ouvindo, depois quiser colar, o link tá na descrição. Beleza? Quer falar alguma coisa aí, Igor? Não, só agradecer, Lucas, agradecer, Cíntia, foi bem legal estar aqui com vocês. Lembrar que eu perguntei pro Lucas se eu precisava estudar alguma coisa para estar aqui. Ainda bem que eu não precisei. É boteco, pode até beber. Não, mas imagina se fala, cara, você precisa saber o mínimo sobre JavaScript, como que faz uma function. Achei que ia ter live code, mas tudo Não, a gente bem. abrir aqui, não. Pelo amor de Deus, cara. Pô, não teve live code dessa vez? De Delphi. Não, Delphi Puta, aí é uma não. boa ideia, cara. Não! É uma boa ideia, agora eu gostei, hein? Como programar em Delphi no Linux. Já fica aí a dica do próximo vídeo que vai sair que a gente vai fazer, galera. Não, cara, eu não sei fazer isso. A gente pode fazer você me ensinando aí, Cíntia. Você vai me ensinando, a gente faz um pair programming aí. A gente, Nem eu sei mais. a gente já... Agradecer o pessoal aqui que se inscreveu seguiu a gente aqui na Twitch, a Sara, o Nájo, o Eric, que mandou pergunta aqui. O Enki. Isso, o Enk, O Renato. Renato. Obrigado aí, pessoal. Vou finalizar aqui. Vocês segurem um pouquinho aí. Valeu, galera da Twitch. Até a Falou. próxima.